Olá, meninas! Bem-vindas ao nosso podcast A Coragem de Ser. E hoje um podcast especial. Vocês vão ver que a minha convidada, ela vai exercer o papel de entrevistadora e eu vou ser entrevistada. Vamos inverter. A gente vai inverter e é uma alegria muito grande, até mesmo porque a Beth, né, depois de um ano do Bossa Capixaba, ela está com um novo projeto, muito significativo, né, Beth, de dar voz a mulheres. Ela vai falar para vocês um pouco desse projeto, falar um pouquinho também da Bossa Capixaba. Eu tenho aqui, né, com muito carinho, um dos meus 9 bonés, né, Da coleção. E dizer que é um prazer, né, quando você fez esse convite, esse desafio, assim, topo, porque a gente tem muita afinidade. A gente tem conversado muito, tem criado cada vez mais vínculo, identificação de propósitos, né, que se convergem, de valores que se convergem. E é sempre muito importante a gente estar cercada de pessoas que caminham junto com a gente. Então, fico muito feliz de ter hoje aqui você, e eu vou receber as perguntas, eu vou sentir o que as pessoas sentem quando estão do outro lado aqui, mas vai ser muito, muito gostoso dividir com você esse espaço, essa mesa. A gente precisa ter cuidado de escolher quem senta na mesa com a gente. Você sabe que você é uma das mulheres que está sendo convidada, né? Seja em café, seja na canoa, né? Seja em aniversário. Na vida, né? Pra gente caminhar junta. Olha, Liana, eu tenho a máxima admiração por você como profissional e um carinho super especial como amiga. A canoa nos aproximou, né? E as afinidades a gente está descobrindo aos poucos. É realmente muito bom estar com você nessa manhã. Cheia de Bossa foi criado para dar voz, visibilidade às mulheres que empreendem. Eu, como psicóloga e como educadora, sempre trabalhei com mulheres. E como hoje quase 70% do público do meu perfil, Bossa Capixaba, é feminino, eu decidi criar esse quadro para falar especialmente sobre esse universo. Então, em função de tudo que você tem desenvolvido como educadora, como mentora de outras mulheres, eu acho que o que você traz para gente é muito significativo, muita informação. Que bom, que bom. Podemos começar? Podemos. Então, você é engenheira por formação e educadora, facilitadora do principal curso de empreendedores do mundo. Como que foi essa transição? Como que a engenheira caiu na mentoria, na educação? Bom, muitas das vezes me perguntam como é que foi o meu planejamento de carreira. E eu vou te dizer, Beth, que na realidade, todas as vezes que eu invisto o meu tempo para algo, isso aqui tem significado para mim. Então, quando eu fiz engenharia, fazia sentido, né? Eu fiz escola técnica, eu me formei como calculista estrutural e idealizava estar atuando nisso. Engenharia de produção? Civil. Cálculo estrutural, fundações. Só que eu acabei vivendo uma circunstância onde o mercado estava muito restrito e aí surgiu uma adversidade que era a falta de espaço profissional. E aí, ao invés de eu ficar me lamentando, eu parei e identifiquei o que eu posso fazer mediante a essa restrição. Surgiu uma porta fechada, fui procurar uma janela aberta para que eu pudesse, ali atravessar aquele momento. E aí é interessante que, na medida em que a gente permite que o fluxo também vá nos trazendo, oportunidades, embarcando novos conhecimentos, novas possibilidades, eu acabei enveredando um mestrado na área de engenharia de produção, aonde eu comecei a ter um pouco mais de visão sobre gestão, porque na civil, na época, eu me formei em 90, era muito cartesiano, exato, era técnico a formação. Uhum. E a engenharia de produção me trouxe essa dimensão mais de gestão, de processos, onde as pessoas estão envolvidas. Aí eu acabei começando uma carreira acadêmica,
Não tinha sido um objetivo de infância ser professora, mas eu me apaixonei. E aí eu vi que fazia sentido. E aí surgiu o Empretec. Eu já era consultora do Sebrae na área de qualidade, recém-chegada como corpo do Sebrae como consultora, e aí surgiu o Empretec e eu fiz. E aí fez sentido para mim, porque como pessoa que queria empreender, aquilo foi transformador, e eu me identifiquei muito com a metodologia. E aí eu fui me preparando, né, no fazer, porque o processo de treinamento do Empretec dos facilitadores é um processo on the job mesmo, né, além dos estudos nos bastidores. E aí passou 30 anos, né, e eu vivo o prazer, né, a alegria de ser uma das facilitadoras que atua nessa metodologia da ONU, que é transformadora. Aí, fora isso, eu fui tendo que embarcar, né, formações em mentoria, em coaching, né, em psicologia positiva. Sim, aí foi agregando novos saberes, novos conhecimentos. E eu sou muito feliz hoje, né, com a janela por onde eu entrei. Eu acho que uma das questões mais importantes quando a gente fala em carreira, quando a gente fala em mulheres que querem desenvolver-se na carreira ou empreender, é ter resiliência e antifragilidade mediante aos desafios que surgem, porque sempre vão surgir desafios. Nesses 30 anos de programa, você já acompanhou a formação, o desenvolvimento de milhares de empreendedores. Sim. Você percebe diferença na taxa de participação entre homens e mulheres do início até o momento atual? É uma coisa interessante. Esse volume de mulheres ele foi aumentando, não só no Empretec, mas também quando eu dava aula na faculdade, no curso de administração e engenharia de produção, eu fui vendo que cada vez mais cadeiras estão sendo ocupadas por mulheres. Hoje no Empretec eu ouso dizer que é em torno de 60% a 70% dependendo da turma, apesar de ter turmas exclusivas para mulheres, né? O Empretec delas é só para mulheres, mas o volume de mulheres realmente tem sido muito mais significativo que talvez no início, inclusive na turma que eu fiz como participante. Né? Então as mulheres elas estão se preparando mais, querendo fortalecer mais a si no seu perfil empreendedor para que dentro do mercado aumente a taxa de sucesso de negócios empreendidos, né, e gerenciados por mulheres. Bom, sucesso não depende só do capital investido ou de um bom plano de negócios. Né? Qual a principal característica que um empreendedor precisa ter para ser bem sucedido? Até mesmo a base do Empretec, né, essa metodologia ela veio de uma pesquisa que a ONU fez há muito tempo atrás, o século passado inclusive, né, aonde ela buscava identificar qual era a relação que existia entre o sucesso e o empreendedor. Se tinha a ver com a questão econômica e percebeu que em lugares onde tinham recursos, muitas das vezes empreendia se não dava certo. Se era questão especificamente técnica e ferramental de gestão, né, num plano de negócios, e aí via-se que pessoas que eram formadas, muitas das vezes empreendiam e não tinham sucesso, então ela quis saber o que leva ao sucesso. E aí identificou nessa pesquisa que o que fazia com que as pessoas tivessem sucesso era um conjunto de comportamentos que essas pessoas assumiam mediante aos desafios de empreender. Então, dentro do Empretec, a gente trabalha esses comportamentos agrupados em 3 conjuntos, né? Conjunto de planejamento, o conjunto de realização e o conjunto de poder. São características que são evidenciadas nessas pessoas. Só que uma característica, ela é sustentada por comportamentos. Então, dentro dessa metodologia, a gente não trabalha uma dimensão. A gente trabalha de uma forma sistêmica o fortalecimento deste perfil do empreendedor, da empreendedora de sucesso com essas 10 dimensões. Então, a gente tem a importância do estabelecimento de metas, a gente tem a importância do planejamento, a gente tem a importância da persistência, do comprometimento e muitas outras, né, formando esse manancial de 10 características.
Então, você está me dizendo que o sucesso não é um dom, é um conjunto de hábitos que se pode aprender, que se desenvolve. Isso. Os comportamentos, eles são, no seminário, né, na imersão, eles são estimulados mediante a jogos, dinâmicas e atividades. A pessoa tem uma clareza desse seu perfil, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos de desenvolvimento. Elas são estimuladas a trabalhar, né, essa musculatura que talvez esteja ali um pouco aquém, e continuamente desenvolver situações para que esses comportamentos continuem a sendo utilizados e desenvolvidos. Então, sim, comportamentos eles podem ser desenvolvidos. Sim, o perfil empreendedor pode ser fortalecido. Não é aquela questão, nasceu ou não com jeito para se empreender. Né? Aprende. Se aprende, porque somente 2 a 5% da nossa população nasce com DNA do empreendedorismo correndo no sangue. Os demais são empreendedores fortalecidos por meio de práticas de comportamentos que levam ao sucesso. Para além do Empretec, para as pessoas que participam ou não das turmas, você oferece como mentora, como coach, consultoria para profissionais que queiram empreender. Qual foi a maior história assim, que te impactou? Olha, a gente tem, né, a atuação como mentora de lideranças, e a gente tem histórias de mulheres que, a partir da liderança assumida, elas conseguiram implantar projetos dentro de empresas, muitas das vezes delas, ou empresas onde elas estão atuando como intrapreneur, empreendedoras internas, porque eu acredito que sempre a liderança ela é um ato também de empreender. E uma delas, eu me lembro que ela atuava num segmento que é bastante competitivo, que é o segmento da alimentação, e vinha de uma história de muita restrição do ponto de vista do resultado do negócio. E aí a gente trabalhou quais eram os pontos, primeiro do fortalecimento da sua autoliderança. Ela precisou entender como é que ela funcionava, primeiro. Trabalhamos a inteligência emocional dela, a questão da comunicação, e em curto espaço de tempo ela começou a ter mais resultado com pessoas que trabalhavam. Ela tinha uma equipe pequena, mas essa equipe foi fortalecida por meio de algumas decisões que ela tomou, inclusive a decisão de delegar. Porque um dos principais pontos, né, que muitas das vezes restringe o crescimento de qualquer negócio é o fato de quem empreende ter a demanda por fazer o controle. Então, um dos grandes desafios, muitas das vezes, que uma mulher ou um empreendedor, né, na realidade tem quando constrói um negócio, é o fato dele ser apaixonado por aquilo que ele faz e muitas das vezes ter dificuldade de estar delegando para pessoas da equipe mais responsabilidades. Centralizador. Isso, e aí ele fica no operacional ali consumindo grande parte da agenda. Isso limita o crescimento. Então, dentro desse processo dessa empreendedora, a gente trabalhou muito o fortalecimento dela, a coragem dela, poder assumir, né, o estratégico por meio da liberação do tempo do operacional. Essa é uma grande dificuldade que a gente encontra, né, nas empresas de maneira geral. Confiar, né? E as pessoas que estão na posição de liderança, os profissionais que estão na posição de liderança, na maioria das vezes, eles são bons em execução, são bons na operação, mas quando eles assumem essa posição de gestão, eles falham. Eles falham. E é interessante que essa transição é uma transição onde a gente tem que lidar com a incompetência desse passo que está sendo dado, porque aquilo que nos levou a ter uma oportunidade no nível acima foi a performance no nível anterior. Tudo aquilo que a gente fazia lá não é suficiente para a gente assumir a performance no outro nível. Então eu preciso embarcar, né, novos comportamentos, preciso embarcar novas ferramentas, preciso embarcar novos conhecimentos. E essa fase é uma fase onde às vezes você fica agarrado naquilo que você sabia fazer,
Mas, ao mesmo tempo, se você não se permitir viver a incompetência temporária e depois tornar-se competente na nova função, você pode falhar. Com certeza. E assim, a gente aqui está falando de empreendedor, de quem está construindo o seu próprio negócio, mas na minha carreira eu percebia muito isso. Nem todo bom operador se torna um bom gestor. Um bom supervisor, depois um bom gestor. E eu vejo assim, a escolha de empreender tem a ver com propósito, mas a escolha de empreender numa carreira também é tão importante que seja assumida como um negócio. Cada pessoa tem como o principal negócio o seu nome, a sua carreira, que alguns convertem para se tornar uma empresa e outros para se tornar profissionais desejados dentro de grandes empresas. Então eu acho que os dois caminhos demandam sempre essa evolução. O que você acha que hoje leva as mulheres a empreender mais? Dificuldade com o mercado de trabalho, pós-maternidade? Você tem algum indicador? Eu tenho percebido em muitas turmas do Empretec, às vezes também em outros produtos do Sebrae que eu atuo, né? Eu recebo muitas mulheres no Fale com Especialista. E muitas delas trazem a sua demanda por conciliar a atividade de negócio com algo que permita com que ela possa cuidar dos filhos, que ela possa ter uma qualidade de vida familiar ou que ela possa conciliar com projetos que ela tenha a fazer que não combinariam a princípio com modelos tradicionais. Horários mais flexíveis. Exatamente. Porque a jornada feminina não para, louca, né? É louca. E eu tenho visto isso. E isso tem suscitado modelos de negócios inovadores, muitas das vezes, e diferentes. Então, a mulher tem buscado conciliar mais. Eu vejo que a gente está vivendo uma transição. A nossa geração, né, Beth, é uma geração que quis construir espaço a qualquer custo. Sim. E a nossa geração acabou esquecendo da gente mesmo durante um tempo. Então, eu e você já conversamos, nós já passamos por momentos onde a gente resolveu parar tudo para, nesse formato não vai dar bom. E a gente buscou inserir elementos, e a canoa foi uma das conquistas nossas, Você, não só a canoa, beach tênis e tal, eu sei que adora, e aí a gente precisou frear um pouco, revisitar um pouco esse padrão executivo, executor. A gente tem um conjunto de talentos que precisa ser equilibrado. A execução é uma parte, mas a gente precisa ter relacionamento, a gente precisa pensar melhor e a gente precisa influenciar as pessoas para que não sejamos nós necessariamente quem vai estar o tempo todo ali, na execução no operacional. Você tem um quadro chamado Coragem de Ser, que são entrevistas, podcasts que você desenvolve com os seus convidados. De onde surgiu o Coragem de Ser? Minha mãe fala para mim, eu fui uma criança e uma adolescente muito medrosa. Sério? E ela diz que para a criança medrosa que eu fui, eu me tornei uma mulher muito corajosa. E realmente eu percebo que nos momentos mais desafiantes que a vida me trouxe, e já me trouxe alguns, eu tive que tirar forças para continuar. E para eu revisitar quem eu era antes e quem eu gostaria de me tornar. Então essa coragem de uma construção diária de ser, sem perder a essência, sem perder os valores, que me move. Então eu acredito que essa coragem de todos os dias a gente acordar e olhar para o dia como uma oportunidade de se fazer melhor e de fazer a vida do outro melhor. Eu acredito muito no transbordar. Eu acredito muito na conexão, no coletivo, na construção também desse coletivo. Mas até para que eu possa, no coletivo, contribuir, eu preciso ter coragem de ter autenticidade. Então, é a coragem da gente ser quem a gente não perdendo espaço para
para ninguém. Não no sentido de querer ser o da frente, mas no sentido de preservar a si dentro, né, de um protagonismo que nós temos a responsabilidade de ter. Ninguém vai viver a nossa história, né, a não ser nós mesmos acompanhando do início ao fim. Então a gente não pode ser coadjuvante. Sim. Em alguns momentos eu percebi que eu esqueci de mim e fui coadjuvante. E aí a vida me deu a oportunidade de eu pegar de novo as rédeas e trazer isso para um campo de autorrealização, que eu acho que é muito importante. Sim, e aí você tem estimulado outras mulheres a terem coragem de ser. Eu já fiz 45 episódios, cada um, né, com uma nuance diferente, com um brilho diferente, mas todas essas mulheres têm histórias de momentos onde elas tiveram a coragem de romper, né, com o status quo, de acreditar num projeto, de dizer não para dizer sim para si. De romper com padrões. De romper com padrões, de deixar tudo que estava organizado e sair em função de um projeto de família, né? Enfim, de recomeçar numa nova cidade, de voltar e recomeçar no país. Fazer uma transição de carreira. Exatamente. Então, assim, são vários episódios e todos eles me emocionam. Eu trago essas mulheres, depois lanço lá no YouTube e depois assisto, porque é muito apaixonante a história de cada uma delas. De cada uma delas. E aí você tem como prática esportiva a canoa havaiana e acabou integrando essa prática a um projeto profissional de desenvolvimento, né? Meu projetinho Jornada de Fortalecimento da Equipe, usando a canoa havaiana como uma experiência vivencial. Qual é a analogia? Na sua bio, no seu perfil, você tem uma frase de impacto. Qual que é? Que a canoa ensina, mas é a liderança que constrói, a liderança que leva. Então, o mar ensina porque quando a canoa veio para minha vida, ela me ensinou muita coisa sobre mim, sobre a minha conexão com o outro, a minha conexão com o todo, com a natureza, com o sol, com o mar, com os golfinhos. Com trabalho em equipe. Com trabalho em equipe. E aí, como eu já estava há anos no mundo corporativo, eu olhei para toda aquela dimensão da canoa, com bancos onde todos são importantes, da saída da canoa previamente com uma definição de qual é o objetivo daquela remada, da análise das condições do mar para fazer escolhas, da comunicação essencial que existe para que haja uma sincronia, o nosso do olhar por quem está como capitão no leme, para estar conduzindo e fazendo os ajustes dentro da sincronia necessária nas remadas. Então, todas essas dimensões me trouxeram uma reflexão, mas isso também é preciso nas empresas. Nas empresas é preciso que se reme junto, é preciso haver uma clareza de objetivos e todos quererem chegar no mesmo destino. Ações para chegar no mesmo destino. É preciso remar certo. Então, é o fortalecimento diário de competências no exercício da função, e cada banco ali tem o seu papel. E é preciso remar forte. Remar forte no sentido de querer atingir resultados, querer viver o propósito, porque hoje não é só meta por meta, Hoje as pessoas, elas se engajam, e o engajamento dentro da canoa, de todo mundo intencionalmente fazendo o que tem que fazer, assim como na empresa, ele é o gerador de resultado. E a gente sabe que, estatisticamente, um percentual grande de pessoas vão para o trabalho por motivos unicamente associados às suas necessidades financeiras, e não desqualifico isso é importante, a gente precisa pagar conta, mas falta a alma de algumas pessoas,
né? Então, o engajamento no sentido, e a gente remadora, né, quando a gente passa pelo liquidificador, se a gente não tiver a alma ali de querer atravessar, a gente fica reclamando que está difícil e que acaba com isso não contribuindo para a evolução e para o atingimento de resultado. Então, o engajamento é como parte aí do elemento que conduz a uma melhor canoa, uma melhor equipe, uma melhor empresa. Muito bem. Quem foi a mulher que mais te inspirou durante a sua carreira profissional? Olha, eu tive algumas mulheres que foram chave, né? Minha mãe, com a sua inteligência ali, sabedoria de estar analisando os cenários e se colocando ou não para levar aos resultados. A minha avó, eu tive duas avós maravilhosas, uma eu perdi muito cedo, mas a outra me acompanhou, e a sabedoria dela também era uma mulher à frente do seu tempo. E na faculdade eu tive uma professora duas professoras que me marcaram, né? A Flávia Ruski e a Brunella, que eram mulheres também corajosas, né, determinadas em realizar aquilo que elas acreditavam. Brunella, inclusive, depois se tornou, né, empresária, fundou uma faculdade, hoje é investidora, então ela é sempre uma pessoa que eu olho, né, para a coragem dela de se posicionar mediante as oportunidades e a vida sem estar perdendo a identidade. Ela é uma mulher que marca. E no campo, né, de negócios, campo empresarial, eu tive a oportunidade de conhecer várias dessas mulheres dentro do Empretec. Eu poderia dizer, né, que eu me inspiro em uma referência americana ou brasileira, mas eu acho que são as mulheres que constroem o dia a dia com a gente tem... As histórias. A gente tem mulheres maravilhosas próximas de nós, a Ana Venturim, que você conhece, Sim. Né, quando a gente troca muito. A Isa também, né, uma mulher que promove mulheres. Eu me inspiro muito em mulheres que promovem mulheres. E as histórias que a gente compartilha acaba enriquecendo muito. Sim. E assim, mulheres de verdade. Sim. Né? Mulheres que choram, mulheres que riem, mulheres que têm medo, mulheres que têm dificuldade, mulheres que têm superação, né? Então eu acho que essas mulheres me inspiram, porque essa é a minha história. Mulheres também. Que têm coragem de ser. De ser, né? Com os ônus e bônus de sermos quem somos. Muito bem. O Empretec em uma palavra. Transformação. Liana, em uma palavra. Coração. Novos projetos. Bom, nós temos alguns novos projetos, inclusive juntas, né? Meus projetos sempre passam por criar oportunidades e espaços para que as pessoas possam evoluir. E eu tenho uma intenção de construir um espaço para que as mulheres possam, durante um tempo, viver esse momento de descompressão, viver um momento de autodegustação, né, e viver esse momento de tomada de decisão. Teremos uma metodologia própria. Teremos dentro em breve. O conteúdo já está sendo analisado. Já estamos. Ontem, inclusive, fizemos uma reunião. Se você tivesse que escolher uma mulher que te inspira agora para mandar uma mensagem, qual mensagem você mandaria para ela? Gratidão. Gratidão por você ter me permitido, né, acessar a você, a sua mensagem história, é para mim. A sua história. Gratidão pelo apoio. Eu, ao longo dos meus desertos, eu tive muito apoio de muitas mulheres maravilhosas, que até mesmo quando eu me distanciei, né, pelo operacional assumido, estive ausente, né, da relação e da conexão com essas mulheres. Quando eu voltei, elas me receberam de braços abertos. Então, eu fico muito feliz e grata pelas pessoas que não desistiram de mim. Muito bom, obrigada. É uma honra compartilhar a vida com você, a canoa, conhecimento. A gente aprende muito juntas. E se eu puder, né, deixar para as mulheres uma mensagem, eu diria: você não precisa ser perfeita.
essa é uma autocobrança que a gente faz que é cruel. Muitas às vezes a gente é a pessoa mais crítica, mais cruel com a gente, pode ser que sejamos nós. Então, viver com leveza, rir inclusive das imperfeições, não quer dizer que não está levando a vida a sério, mas está se permitindo ser humana. Então, não somos mulheres maravilhas. A vulnerabilidade faz parte do jogo, né? Nós não somos mulher maravilha, nós não conseguimos dar conta de tudo. Muitas das vezes a gente tem que pedir colo, a gente tem que ser ajudada. Isso tudo eu acho que, na minha construção, né, como Liana, é o meu maior aprendizado. Que eu, além de eu servir, eu posso ser servida no sentido de ser acolhida e ser cuidada. Esse era um maior desafio que em muitos momentos eu vivenciei, querendo dar resposta para tudo, ser perfeito em tudo. Só que isso não existe. A perfeição é algo que a gente tem como expectativa estar conquistando, e por isso que a gente se dedica tanto ao que faz. Mas justamente porque a vida é imperfeita, né, que navegar é preciso, porque viver não é. Não é. Então, se eu tivesse que dar um conselho para uma mulher que quer empreender, eu diria: faça Empretec. Faça Empretec e planeje. Sim. Antes de empreender, fortaleça-se, né? O CPF sendo fortalecido, o CNPJ vai ser mais forte. E esse CNPJ é uma pessoa jurídica, que precisa de ser bem planejada, e aí um planejamento antes, plano de negócios, como foi falado, com uma condução de quem fortaleceu o perfil, aumenta a chance de sucesso, desse negócio. E que essa mulher tenha sabedoria de como na maternidade, de perceber que quando o bebê é preciso trocar fralda, dar mamadeira. Então, a gente, quando empreende e começa, a gente tem que jogar nas 11. Só que esse bebê, ele precisa crescer. Ele precisa começar a ter mais autonomia. Ele precisa embarcar pessoas de conexão. Você não vai conseguir chegar muito longe fazendo tudo. E aí, nessa fase de maturidade, na busca da maturidade, são transitados alguns estágios. Então, você vai ter que trazer gente, você vai ter que ensinar gente, você vai ter que compartilhar, muita coisa com essa gente para que você possa fazer com que a sua empresa vá para a maturidade. Mas o tempo todo, em cada etapa, planejar, buscar informações, e fortalecer algo que eu acho que no universo feminino é algo que nos foi tirado, ou nós não tomamos posse, que é a questão do poder, da influência, no sentido da persuasão, no sentido da argumentação, no sentido das estratégias deliberadas para que a gente possa conseguir construir com pessoas um resultado melhor. Então, sozinho a gente vai rápido, mas junto com a equipe a gente vai longe. Bons parceiros, uma boa equipe, bons clientes, bons fornecedores. Então, tudo isso num processo de negociação para fortalecer cada vez mais a autoestima e a autoconfiança, para poder chegar chegando. Isso. Você sabe o que significa bossa? Bossa é uma pessoa que é cheia de estilo, como Betinha, que chegou chegando no universo capixaba e faz a diferença. Alguém outro dia comentou que eu poco tudo. Eu achei interessante, porque o termo pocar serve para tudo, né? Bom, enfim, bossa é uma gíria brasileira, bem carioca, que traduz um estilo, um jeito de ser atraente, diferente, algo singular. Então, o quadro Cheia de Bossa é para homenagear as mulheres que têm muita bossa a fazer algo
nos seus segmentos, independente de empresa, independente de cargo. Mas são mulheres que influenciam suas comunidades, que impactam a vida de outras mulheres, que impactam a economia, que geram valor para os seus negócios ou para o nosso estado. E eu realmente não sabia de onde vinha a origem do seu podcast, da escolha do nome, a coragem de ser, e acaba que há uma similaridade nisso, né? A coragem de ser, de empreender, com cheia de bossa, alguém que tem um estilo único e reverente. Uma marca pessoal, né? E você tá aqui hoje porque você é essa mulher cheia de bossa, que agrega muito valor para minha vida e para a vida de outras tantas. Para te agradecer a sua participação, eu trouxe um presente, eu vou abrir. Vai ser o 10º, gente. Para completar a sua coleção. Eu trouxe um, agora vou sair com 2. Isso. Que é cheia de bossa. Lindo. Toda mulher que participar desse quadro vai receber um, e você é homenageada do dia. Meu Deus do céu, a primeira mulher a receber. Olha só. Cheia de bossa, sim, é você, Eliana Figueiredo. Eu adoro, né, todos os bonés que você idealiza, né, todos eles têm essa questão da marca, né, de ser diferente, de ser algo que conecte, né, o universo capixaba que te adotou. Então aqui tem a bandeirinha, né? A gente tem o da bandeira do Brasil, que eu sei que você desde fevereiro você fez vários bonés para a Copa do Mundo e acabaram, né? Então assim, a sua bossa, né, nos presenteia com tanta tanto carinho, né? É tanto cuidado. Eu sei que além, né, dos bonés tem as bolsas, né? Sim, tem... Eu vi uma bolsinha de vinho. Um case. Vinho. Então ela tá sempre inovando, né? Então só uma pessoa cheia de bossa, né, tem essa mente aí que consegue enxergar, né, oportunidades, beleza. Eu acompanho muito lá no seu Instagram os lugares por onde você vai. O olhar que você tem. Recentemente você teve comigo numa remada do Sebrae, onde a gente teve um café da manhã diferente num bar, né, com a Elaine da Moreiras Coffee, e as fotos que você tirou e me mandou, e eu usei no meu Instagram, lógico, e a Elaine também, mostram essa sensibilidade, né? Então, que tenha vida longa, né, pro Cheia de Bossa, que muitas mulheres, né, possam realmente compartilhar também, né, qual é a bossa que elas trazem, né, pra vida, né, pra vida delas, pra vida das pessoas ao redor delas. Então, fico muito feliz com o meu 10º boné. Obrigada. Sucesso. Juntas. Amém.